Graceful Degradation, ou degradação graciosa. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa prática, o que é essa técnica, e vou mostrar dois exemplos onde eu utilizei ela no desenvolvimento de apps para celulares, beleza? Mas, antes da gente mostrar os exemplos, é importante a gente definir o que seria isso, né? Eu vou ler uma definição aqui, que eu tirei do site da Mozilla, mas acho que é importante a gente ter uma definição um pouquinho mais formal do que a gente está falando, né? Então, a degradação graciosa é uma filosofia de design que se concentra em tentar construir um site ou aplicativo moderno que funcionará nos navegadores mais novos, mas volta a uma experiência que, embora não tão boa, ainda ofereça conteúdo e funcionalidade essenciais em navegadores mais antigos. Bom, essa definição está focada totalmente aí em desenvolvimento de sites, né, de páginas na internet, mas o meu objetivo aqui, que nem eu falei, é falar sobre desenvolvimento de apps, mas eu achei essa definição bem legal e bem próximo do que eu quero discutir aqui com vocês. Mas, em vez de páginas na web, a gente vai discutir sobre desenvolvimento de apps nativos aí para celular, tá? Mas, antes da gente falar sobre apps mesmo, eu acho que é legal ainda voltar um pouquinho para as páginas web, porque foi lá que eu ouvi falar nisso a primeira vez. Eu ainda não conhecia com esse nome, mas a primeira vez que eu enfrentei isso foi lá no final da década de 90, começo dos anos 2000, quando eu ainda estava entrando na faculdade ali, e a gente tinha, nessa época, quem viveu essa época, sabe que era uma guerra entre os navegadores, e não tinha uma tecnologia muito padrão, não era que nem hoje, né, que basicamente você vai ter JavaScript em todos os navegadores. Naquela época a Microsoft estava tentando emplacar o VBScript, a Mozilla estava lá correndo com JavaScript, mas uma versão que, né, não era ainda, não tinha uma especificação muito formal daquilo, e mudava de navegador para navegador, de sistema operacional para sistema operacional. Era meio que uma baguncinha ali, né? Quem viveu isso sabe como é que era desenvolver páginas na internet nessa época. Era bem difícil, bem chatinho. E naquela época, era comum navegadores não terem suporte ainda muito legal ao JavaScript. Então era muito comum a gente basicamente ter que desenvolver um site que tinha suporte a JavaScript ou não. Você tinha que fazer basicamente uma página que funcionasse com JavaScript ou sem JavaScript. Então, se a pessoa tinha uma versão bacaninha ali do JavaScript, estava usando um navegador com suporte ao JavaScript, você tinha uma página um pouquinho mais dinâmica, você conseguia brincar um pouco mais com algumas coisas mais avançadas ali no site. Mas, se a pessoa não tinha o JavaScript habilitado, não tinha suporte ao JavaScript no seu navegador, a gente tinha que dar um jeito do site também funcionar, de uma forma um pouco mais degradada, mas uma degradação graciosa, beleza? Então, esse foi o primeiro contexto onde eu aprendi, né, tive o primeiro contato aí. Na época eu não utilizava, eu não conhecia esse termo, degradação graciosa, mas é bem perto do conceito que eu utilizo hoje em dia. Mas a gente não está aqui para falar de desenvolvimento web, a gente está aqui para falar sobre desenvolvimento de apps. Bom, a primeira vez que eu utilizei isso, né, foi em 2008. Acho que se eu utilizar um exemplo para vocês, acho que vai ficar mais fácil de entender o que é essa tal dessa degradação graciosa no universo de apps. Lá em 2008, meados de 2008, eu já estava formado, estava trabalhando, e eu trabalhava com desenvolvimento de aplicações utilizando Java ME. Então, quem não conhece, Java ME é uma versão simplificada do Java, que foi muito utilizada nessa época, e a gente utilizava ela para desenvolvimento de software em dispositivos embarcados, em celulares, em dispositivos que tinham menos recursos, menos memória, menos processador, né? E nessa época eu estava desenvolvendo, então pensa aí um pouquinho antes de popularizar o Android, o iOS, tá? Então a gente ainda estava utilizando aqui no Brasil os dispositivos celulares que não eram smartphones, eram aqueles celulares com telinha pequenininha, com teclado numérico, né? E a gente estava desenvolvendo justamente para esses celulares. A gente está desenvolvendo um aplicativo que era basicamente um WhatsApp para esses dispositivos, assim. Então você conseguia se comunicar aí com as pessoas, enviar mensagem, receber mensagem. E uma das coisas que a gente estava fazendo nesse aplicativo, que era meio que um diferencial, era poder enviar mensagens de voz. O que é hoje aí bastante comum, né? No WhatsApp, Telegram, Signal, qualquer aplicativo de mensagem aí vai permitir que você envie mensagens de voz. Mas nessa época não era tão comum assim. A gente estava tentando lá desenvolver uma aplicação que fazia isso. E em dispositivos ali que eram considerados um pouquinho melhores, né, um Sony Ericsson, alguma coisa assim, funcionava super bem. Só que o líder do projeto insistia que tinha que funcionar no Motorola V3. Eu tenho pesadelos com esse celular até hoje, porque era um celular extremamente popular aqui no Brasil nessa época,
E ele era um celular bonito, chamava atenção, e as pessoas acabavam comprando ele, e ele foi muito, muito popular. Só que ele era muito limitado, assim, em termos de memória, em termos de processamento, ele era muito, muito limitado. E a gente não conseguia fazer essa parte do aplicativo funcionar no V3. Não funcionava de jeito nenhum. E a gente pesquisava em tudo quanto é lugar na internet, todo mundo falava, não dá para fazer isso, o V3 não é capaz de fazer esse tipo de processamento. Para entender mais ou menos o que eu estou falando, na época a gente gravava a voz da pessoa no dispositivo, transformava em base 64 e mandava para o servidor. Era um servidor Jabber, que utilizava o protocolo Jabber. E essa mensagem era redirecionada para outra pessoa, e do outro lado lá a gente pegava o base 64, transformava de novo num arquivo de áudio e tocava. Basicamente assim que funcionava. Bem simples, mas o Motorola V3 ele tinha muita pouca memória, ele não conseguia armazenar o arquivo de áudio no formato base 64, consumia muita memória. Mas o líder do projeto falou, não, tem que funcionar no V3, vocês têm que fazer funcionar no V3. E a gente começou a otimizar ao máximo ali a aplicação e não conseguia, não funcionava. Mas depois de muito esforço, muito teste, muito escovando muito bit ali, a gente conseguiu fazer funcionar, mas tinha um detalhe, só funcionava com no máximo 10 segundos de áudio. Não lembro os valores exatos, mas era aproximadamente 10, 15 segundos de áudio. E nos outros celulares a gente conseguia muito mais do que isso, conseguia áudios bem maiores. Mas no V3 tinha esse limite. Bom, o que a gente podia fazer? A gente podia diminuir o limite de áudio de 10, 15 segundos para todos os dispositivos. Mas a gente estaria degradando a experiência de todo mundo por conta desse Motorola V3. A gente pensou, estudou um pouco e tal, falou, bom, o que a gente vai fazer? Então, como é que a gente trabalhou nesse caso? Todos os dispositivos que conseguiam trabalhar com áudio maiores, conseguiam gravar áudios maiores, continuavam funcionando como era antes. E se a gente detectasse que a aplicação estava rodando num dispositivo com pouco processamento, pouca memória, a gente degradava um pouco a experiência do usuário e fazia com que o áudio fosse um tamanho mais limitado. Então, se você estivesse utilizando, por exemplo, um Sony Ericsson mais moderninho da época, você conseguia mandar áudios bem compridos. Mas se você estivesse utilizando um Motorola V3, você ia enviar áudios bem curtos. E se uma usuária que estivesse utilizando um Sony Ericsson tentasse enviar um áudio para uma pessoa que estava utilizando um V3, a gente também tinha que degradar um pouquinho a experiência nesse caso, porque o V3 não ia conseguir fazer o processamento lá. Então, a gente tornou um pouco flexível ali. Então, se tivesse, sei lá, um dispositivo, um celular um pouquinho mais moderno, conversando com um celular um pouquinho mais moderno, a gente deixava áudios bem grandes. Se um dos dois fosse um V3, a gente degradava um pouquinho a experiência. Essa foi nossa experiência com o Motorola V3 em 2008. Então essa foi a primeira vez que eu coloquei uma coisa em produção, utilizando de alguma forma o conceito aí de degradação graciosa. Nessa época, embora eu estivesse utilizando, já praticando isso, eu não conhecia esse termo ainda, vim conhecer um pouco depois. Bom, talvez você esteja pensando, ah, Márcio, mas isso aí é 2008, né? Hoje em dia, com Android, com iOS, super modernos, a gente não precisa mais disso, né? A gente tem bastante memória, a gente tem bastante processamento, né? Mas o que aconteceu? Em 2019, ano passado, em finalzinho de 2019, a gente estava desenvolvendo uma aplicação, a gente tinha uma aplicação nativa rodando em produção para iOS e para Android, né? Então, uma aplicação iOS rodando Swift e uma aplicação Android rodando Kotlin, e estava funcionando super bem. E no caso do Android, a gente dava suporte para Android 4.3 para cima. E funcionava bem nossa aplicação. Mas a gente resolveu mudar essa aplicação, né, para uma outra tecnologia. A gente começou a desenvolver utilizando o Flutter. E quando a gente estava começando a desenvolver a aplicação, uma das primeiras coisas que a gente foi ver é quais plataformas a gente ia conseguir dar suporte se a gente migrasse para o Flutter. E a gente ia conseguir dar suporte tranquilamente ao 4.3, a gente não viu nenhum problema no primeiro momento. Mas conforme a gente foi fazendo algumas spikes ali, experimentando com essa nova tecnologia, a gente viu que um dos componentes que a gente ia precisar utilizar, que era o MLKit da Google, não dava suporte ao Android 4.3. Ela só dava suporte ao Android 5 para cima. A primeira coisa que a gente foi fazer é buscar na nossa base quantas pessoas estavam utilizando ainda o Android 4.3, né, Androids inferiores à versão 5. E a gente tem uma base de usuários, na época a gente tinha mais ou menos 8 milhões de usuárias ativas em produção. Hoje em dia eu acho que está bem mais que isso, deve estar perto de 10 milhões. Mas dessas 8 milhões de usuários na época,
mais ou menos 14 mil, entre 14 e 15 mil pessoas utilizavam versões abaixo do Android 5. Então, se a gente migrasse para o Flutter e utilizasse o MLKit da Google no Flutter, do jeito que ele foi criado, a gente ia ter que abandonar aí 14, 15 mil usuários. E a gente não podia fazer isso, nosso cliente não permitiu que a gente fizesse isso. A gente também não queria abandonar 15 mil usuários por conta do MLKit. Então a gente foi fazer uma outra SPY, que foi tentar entender como é que a gente podia tratar isso, e a gente utilizou o conceito aí de Graceful Degradation. Como é que a gente fez isso nesse caso? Bom, a parte da aplicação que ia utilizar o MLKit, que ia utilizar o componente ali do MLKit, né? Para quem não conhece, esse componente serve para fazer reconhecimento facial, para tratamento de machine learning utilizando imagens, basicamente. E a gente precisava desse componente, dessa tecnologia, numa parte bastante específica da nossa aplicação. Então, o que a gente pensou? Falou, poxa, se a usuária chegar nessa parte da aplicação e estiver utilizando o Android 5 ou superior, a gente vai deixar ela utilizar essa parte da aplicação. Se ela estiver utilizando uma versão mais antiga do Android, a gente não vai deixar, a gente vai impedir e vai mostrar uma mensagem de erro falando, ó, essa parte da aplicação, você precisa de uma versão mais moderna do Android. Desculpa, a gente não dá suporte para o seu dispositivo. Essa foi uma forma com baixo custo para resolver essa situação. Uma outra possibilidade seria a gente tentar dar um jeito de fazer o MLKit funcionar na versão 4.3 do Android. A gente teria que utilizar versões antigas desse componente, ia ter que mexer muito nele para dar suporte. Isso ia ter um custo muito alto para o nosso cliente. Ou a gente podia abandonar essas 14, 15 mil pessoas e utilizar dar suporte apenas para o Android 5 para cima, coisa que a gente também não queria fazer. Então, esse conceito de degradação graciosa permitiu que a gente continuasse dando suporte para todo mundo ia poder continuar utilizando o nosso app, mas essas 14, 15 mil pessoas aí que estavam com o Android mais antigo iam ter uma experiência um pouco degradada. Funcionou, nosso cliente ficou feliz, nunca tivemos reclamações de usuárias em relação a isso, porque é uma parte bastante específica da nossa aplicação que não é muito utilizada. A gente teve sorte que não fazia parte do nosso core da nossa aplicação, né? Então, se isso fizer parte do core da sua aplicação, talvez essa técnica, né, não vai resolver muito a sua vida. Tá? Mas foi isso. Foi essas duas experiências que eu tive com degradação graciosa em produção, aí utilizando JavaME e utilizando o Flutter. Foi bem bacana, me ajudou muito, eu queria compartilhar isso com vocês. Mas, embora tenha essa série de benefícios, vantagens, né, a gente consegue dar... A principal delas, né, claro, a gente consegue aumentar a nossa base de usuários, né, então a gente consegue dar suporte a versões mais antigas do Android, do iOS, quando a gente utiliza essa técnica. E, claro, eu estou falando aqui de desenvolvimento de apps, mas você pode utilizar essa mesma prática para desenvolvimento de aplicações desktop, web apps, né? É muito similar a forma de fazer. E é muito simples. Você basicamente tem que dar um jeito de conseguir compilar a sua aplicação na versão mais antiga e na hora que chega na parte do seu código que você exige uma versão mais moderna do sistema operacional, alguma coisa assim, você basicamente faz um if e fala, se a pessoa tem a versão mais moderna, então você trabalha de um jeito. Senão você faz um fallback ali, né? Utiliza uma solução ali que não vai exigir as coisas mais modernas. No caso do Flutter foi muito, muito fácil de implementar isso. Foi questão de minutos ou horas para conseguir fazer e testar isso com sucesso. Mas tem alguns problemas. Não dá para a gente só ver o lado positivo. A gente tem que tomar cuidado aí que utilizar essa técnica traz alguns desafios que você tem que ficar ligado, tá? A principal coisa que a gente tem que tomar cuidado é que agora a gente tem basicamente duas versões da nossa aplicação. Então a gente tem que sempre testar em dispositivos mais antigos e ver como é que está o comportamento desses dispositivos e testar com dispositivos mais modernos para ver como é que se comporta lá. Claro que isso já era uma boa prática de qualquer jeito, né? Testar em várias versões e tudo mais. Mas a gente vai ter comportamentos distintos, então a gente vai ter que manter essas duas versões aí da nossa aplicação. O código mesmo é um só, que a gente resolve isso em tempo de execução, mas a gente tem que ficar testando isso a todo momento. Outro problema
é que é na hora de dar suporte para as pessoas, né? Então, se você tem uma aplicação como a nossa, que tem 8, 9, 10 milhões de pessoas utilizando, as pessoas podem ter dúvidas, né? Então, o pessoal de suporte do nível mais inicial ali, que vai dar o primeiro suporte para as pessoas, precisam saber que existem meio que essas duas versões da aplicação, precisam saber explicar para a pessoa por que a pessoa que está utilizando uma versão muito antiga do Android não está conseguindo acessar uma determinada funcionalidade, por exemplo, né? No exemplo que eu dei para você. Então, isso traz alguns pequenos desafios, mas nada muito custoso, muito problemático. Mas tem que ficar ligado aí que você precisa, né, ter certos cuidados, tá? Eu acho muito legal, recomendo fortemente essa prática. Eu acho muito legal, dá uma certa gratificação você saber que a sua aplicação está atingindo um público mais geral, né? Você não está obrigando a pessoa a atualizar, a trocar de celular, só porque tem uma biblioteca nova, ou tem uma funcionalidadezinha que vai ter, sei lá, vai ter um efeitozinho, vai ter um negocinho que não vai agregar na funcionalidade, né? Vai tornar a experiência melhor, mas que não necessariamente precisaria, né? Não é algo essencial para a sua aplicação. Então é muito legal ter essa carta na manga e utilizar de uma forma correta em determinados momentos. Eu acho que pode ser de grande valia para você. Beleza? Bom, e era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigado por assistir até o fim. Se você já conhecia essa técnica ou não conhecia, se você vê algum cenário aí que você acha interessante, entre em contato comigo. Eu queria saber se você curtiu aí. Você pode mandar um e-mail direto para mim, marcio@segunda.tech. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.